Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E nesse vídeo eu vou expor a minha opinião sincera sobre quem foi John Cena para a WWE. Vai ser um sincerão do dia especial, onde eu vou comentar sobre tudo o que John Cena representou no mundo da luta livre e o que eu acho sobre ele definitivamente. O pessoal sabe aqui que eu tenho esse meme aqui no canal de ser hater do John Cena e tudo mais. Eu vou esclarecer da onde que vem todo esse meu sentimento e vou dizer basicamente o que eu penso definitivamente sobre John Cena agora que ele está aposentado. Mas antes de falar isso, não deixe de assistir e maratonar todos os nossos vídeos e não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Em especial, deixe seu like, porque quando você senta o dedo no like, você indica para o YouTube que os nossos vídeos são legais e faz com que eles divulguem a gente, beleza? Então vem com a gente para mais um Sincerão do Dia, agora falando sobre a carreira de John Cena. Bom, falar sobre o John Cena é muito fácil para todo mundo, porque cada um tem a sua experiência, tem a sua lembrança como fã de quem foi John Cena. Tem gente que tem assistido já mais recentemente, só conheceu o John Cena esse ano, e não sabe tudo que ele representou para o mundo da luta livre esse tempo todo. Eu tive a grata alegria e surpresa de acompanhar todos os passos da carreira do Cena, porque quando eu comecei a baixar os episódios na gringa, comecei a ter acesso aos episódios semanais da WWE, isso foi em 2001. Então, nessa época, utilizando lá várias vias escusas para conseguir baixar os episódios da WWE, eu consegui ter acesso aos episódios semanais. E eu tive a oportunidade de baixar o episódio em que o John Cena estreou na companhia contra o Kurt Angle no SmackDown, perdido lá do ano de 2020, de 2002, logo depois daquela promo antológica do Vince McMahon no ringue com todo o roster, onde ele pedia para que um novo lutador surgisse e demonstrasse ruthless aggression, ou agressão sem limite, né, agressividade sem limite. E eu me lembro na época que quando o John Cena estreou, eu não vi todo esse potencial nele. Para mim parecia ter uma apresentação muito genérica. E por que isso? Eu já estava vendo informações em sites da internet que a WWE iria trazer da OVW alguns lutadores. E os dois principais que o pessoal falava na época eram o Prototype e o Leviathan. O Prototype era o John Cena e o Leviathan era o Batista. Então eu já sabia que esses dois lutadores provavelmente iriam subir. E a gente viu naquele começo do ano os dois subirem. O Batista, coitado, foi colocado numa dupla horrenda com o Devon Dudley. Ele era o Deacon Batista, o Diácono Batista. Vinha com a caixinha da coletagem de dízimos de uma igreja. Cara, foi horrível aquilo. Mas o Batista, coitado, de todos foi o que pegou a pior situação quando subiu da OVW. O Randy Orton subiu como já aquele estrela superastro de terceira geração, então ele já veio com essa bagagem. E o Brock Lesnar ele já veio para sair destruindo todo mundo, tanto é que ele ganhou o campeonato mundial no SummerSlam. O John Cena, ele teve um começo muito, muito complicado, né? Ele surgiu no SmackDown, ele fez algumas lutas, mas ele estava muito verde, muito genérico. E, cara, por mais que a WWE tentasse colocar ele ali com alguns lutadores e tudo mais, ele não colava. Ele simplesmente não colava. Tanto é que ele é deslocado pro Velocity, que era o equivalente ao Main Event hoje da WWE. E lá no Velocity, ele, cara, ele foi enterrado lá. Ele só aparecia lutando no Velocity. E a verdade é que o Velocity quase que se tornou o show do John Cena, porque era toda semana ele tava lá. E assim, ele foi esquecido, né? O John Cena ele foi esquecido. E a verdade é que muita gente achava que realmente ele ia ser mandado embora. Então, nesse começo da carreira dele, eu tinha minhas outras prioridades. Eu gostava mais do Kurt Angle, eu gostava do Brock Lesnar, eu gostava do Triple H como lutador, Shawn Michaels estava voltando. Então você não ligava para aquele calouro que veio da OVW, né, e verde pra caramba, que tava lá lutando no Velocity. Você não se importava com John Cena. Quem era John Cena na fila do pão? Ninguém, né? Só que as coisas começaram a mudar quando, em outubro, ele fez aquela promo antológica. Na verdade, foi um skit de bastidores, né, uma sketch de bastidores
no Halloween, quando ele se veste de Vanilla Ice e manda uma promo pra cima da Stephanie McMahon, né? E ali surge o Doctor of Togonomics. Ele vai vestido como Vanilla Ice e ali surge o Doctor of Togonomics. Essa persona ele dá uma azeitada no Velocity e depois ele traz para o main roster e aí ele começa a ser empurrado, né? Ele começa a ser empurrado até que em 2004 ele finalmente ganha o campeonato dos Estados Unidos, ganhando do Big Show na WrestleMania 20. E assim, nesse período do Doctor of Togonomics, o Cena era um personagem diferente dos outros, porque a WWE ela tinha saído da Attitude Era com personagens muito baseados na realidade, e havia passado por uma transição ali pelo período da Invasion, aonde, como eles trouxeram muitos lutadores da WCW que não tinham gimmicks muito estabelecidas, eram simplesmente os lutadores. A WWE passou por um período em que os lutadores eram eles mesmos, eles tinham um nome completo, quase não tinham gimmicks, era luta pela luta. O John Cena, com a gimmick do Doctor of Togonomics, ele se diferenciou. Ele trazia algo novo nas promos, ele trazia algo novo no vestuário, ele sempre com as camisas dos times, sempre antagonizando o local onde ele estava. Então, por exemplo, se ele estava em Los Angeles, ele botava a camisa do Boston Celtics. Se ele estava em Boston, ele botava a camisa do Los Angeles Lakers, mesmo sendo de Boston. Tá? Se ele estava em New England, né, numa região ali de Boston, em vez de botar uma camisa do New England Patriots, ele botava uma camisa do time que tinha ganhado dele. Ele sempre dava um jeito de antagonizar a cidade onde ele estava, utilizando a camisa de um time adversário. Quando ele passava no college, então se ele estava no ginásio de Alabama, ele usava a camisa de Auburn. Se ele estava no ginásio de Michigan, ele usava uma camisa de Ohio State. Só quem conhece os esportes americanos entende e entendia o que ele fazia com esses detalhes muito súbitos. Além disso, as promos dele, o estilo de promos dele, eram inovadoras, porque ele vinha rimando para o ringue de uma forma que ninguém havia conseguido fazer na WWE até então. O estilo de freestyle rapping dele acabou fazendo com que ele se diferenciasse dos seus competidores. Não eram promos genéricas, eram promos que tinham um alvo muito específico. E por conta dessa inovação de ele rimar e tudo mais, e trazer uma promo mais 18, por assim dizer, mas que ficava nas entrelinhas o que ele estava dizendo, acabava fazendo com que o público engajasse bastante com ele. E eu gostava muito do Cena nessa fase. Tanto é que eu me tornei daquelas pessoas que, mesmo John Cena sendo o Rio, vibrava com ele. E quando chegou na WrestleMania 20, quando ele derrotou o Big Show e ganhou o Campeonato dos Estados Unidos, eu me amarrei. E quando ele trouxe o Campeonato dos Estados Unidos, aquele disquinho que ficava rodando como se fosse um disco de vinil numa vitrola, eu também me amarrei muito. Eu achei muito bonito aquele cinturão. E todo aquele ano dele, em que ele defendeu o Campeonato dos Estados Unidos, ele lutou, ele fez feud com o Carlito e tudo mais, eu achei muito legal, muito interessante. Então, assim, no começo da carreira do Cena, eu gostava muito dele. Apesar de saber que ele era limitado no ringue, ele sempre foi limitado no ringue, mas ele trazia um algo a mais na persona dele que ocultava o fato de que ele ainda era limitado no ringue. E esse sentimento ele permaneceu até o Cena finalmente ganhar o campeonato mundial. Que eu também não me importei na época, porque ele ganhou do JBL, que eu detestava. JBL achava um Rio muito formulaico, ele chegava, esculhambava a cidade, com chip hit, ele não trazia nada de inovador como o Rio. Já o John Cena havia trazido. E aí ele já estava gradativamente migrando para ser um face, né? E mesmo ele se tornando face e passando a usar as camisas das cidades onde ele estava, as promos dele ainda eram inovadoras, só que agora ele usava essas promos contra os Rios. Isso fazia com que a gente mantivesse a torcida com o Cena, mesmo com ele sendo ainda aquele cara mais ou menos no ringue. E isso perdurou, ele ganhou do JBL na WrestleMania 21, ele tinha ganho perdendo o Royal Rumble daquele ano, numa final muito legal com o Batista. Muita gente preferiu o Batista, achava que o Batista ia ser o cara da companhia. Inclusive, na época, eu me lembro que muita gente se surpreendeu da WWE colocar o John Cena no começo do show e o Batista no final, mas dava para ver que a intenção da WWE era empurrar o Batista como a cara da companhia, colocando ele como campeão do Monday Night Raw, que era o flagship show, era o carro-chefe da WWE, sempre foi o Monday Night Raw. Mas deu para ver que a WWE queria realmente comprar ações do John Cena.
E no ano de 2005, a gente ainda viu o John Cena como campeão, fazendo os mesmos estilos de promos, que começaram a ficar um pouco cansativas e ele começou a sanitizar um pouco as promos. Ele começou a tirar as frases de duplo sentido das suas promos, mantendo o estilo de rimas, mas claramente dando uma amenizada, porque agora ele era o campeão da WWE, ele era o campeão um campeão mundial da companhia, ele precisava se portar como tal, fazendo mídia e tudo mais. Ele começou a falar com as crianças e tal, coisa que um público que ele dava uma ignorada, como o Dr. Togonomics e tudo mais. E nesse período, o público começou a perceber que a WWE estava querendo forçar a barra do John Cena, querendo apresentar ele como se fosse uma arara ambulante de merchandising. Surgem as camisas com o número 54, surgem o Chain Gang com aquele pingente que rodava, surge o campeonato spinner da WWE, que claramente foi um campeonato feito para se fazer o cinturão para as crianças ficarem rodando, miolo e tudo mais. Era diferente dos Estados Unidos, que tinha um sentido, porque era um disco de vinil, ele era um rapper. Agora, o spinner não fazia sentido, porque era só o logo no meio que rodava. Isso acabou fazendo com que os fãs mais hardcore, os fãs mais ardorosos da WWE, começassem a ver que sem aquela inovação do Dr. Orthogonomics, o John Cena era apenas ainda um lutador verde no ringue. E isso começou a ser muito exposto nessa época. Além disso, a partir de 2006, começaram a surgir alguns novos talentos na WWE que eram meio contraculturais, e o CM Punk é um dos maiores exemplos disso. O CM Punk ele estreia lá na ICW, mas ele já começa a trazer algum entretenimento e algum impacto para o público ali. Isso acabou fazendo com que o John Cena começasse a ser dessecrado pelos fãs. Os fãs já não queriam mais saber do John Cena. Os fãs já não queriam mais torcer para o John Cena, porque eles enxergavam no John Cena um lutador que a WWE estava querendo forçar goela abaixo. Para piorar a situação, por volta de 2006, acontece da WWE fazer o primeiro filme dela no WWE Studios. A WWE resolveu começar a fazer filmes de cinema e botar os seus lutadores para serem atores desses filmes. E o primeiro filme que eles fazem é o The Marine, né, que é um filme sobre um oficial da Marinha. Os Marines são os fuzileiros navais dos Estados Unidos. E aí, nesse filme, o John Cena fazia o personagem principal. E a partir do momento que ele faz o The Marine, ele muda a persona dele completamente. Some o Dr. Orthogonomics e surge o Hustle, Loyalty e Respect que a gente veio a conhecer. Ele começa a vir para o ringue prestando continência, as camisas de time deles somem e começam a surgir camisas do John Cena para vender para o público. E quando acontece essa migração, o pessoal surta de vez, porque a única coisa que sustentava o John Cena era a sua persona. O que sustentava o John Cena era o seu personagem. Quando a WWE tira o personagem e tira as promos de rap do John Cena, sobrou apenas uma casca. Um lutador que não tinha o moveset necessário para carregar uma luta, mas que era sempre empurrado derrotando os seus adversários. E é nesse momento que surge o Super Cena, é nesse momento que surge o lutador que enterra outros talentos. Ao mesmo tempo, nessa época, tinham outros lutadores que tinham uma persona mais afiada, mais arrojada e que se tornaram rivais do John Cena. E que, por conta de terem uma persona mais estabelecida e serem melhores no ringue, começaram a ser mais celebrados pelo público. Então, nesse momento, surgiu o Edge, surgiu o Randy Orton, o CM Punk vai vir um pouquinho depois. Então, essa galera, quando a WWE colocava para ser o antagonista do John Cena, o público vibrava. Então era bizarro. Por quê? Porque o público chegava e comparava o John Cena, que era uma casca de uma persona que a WWE montou e construiu na sua máquina para vender merchandising, para representar a companhia, e do outro lado você tinha lutadores que tinham personas bem estabelecidas, que tinham uma boa condição de ringue e que conseguiam apresentar algo diferente do que a WWE apresentava.
Por isso que quando a gente vê as lutas daquela época, John Cena versus Edge, o público vibrava com Edge. Por isso que quando a gente via John Cena versus Randy Orton, o público vibrava com o Randy Orton. Quando botavam John Cena e Triple H, o público vibrava com Triple H. Quando botavam John Cena e Shawn Michaels, aí tudo bem, Shawn Michaels era face, né? Mas contra os mega heels da companhia, o John Cena não conseguia se criar. Ele sempre era vaiado. E aí surge aquela dinâmica do Let's Go Cena, Cena Sucks. Por quê? Porque o Let's Go Cena, ou seja, Vamos Cena, era cantado pelos fãs pequenos, pelas crianças, que era o público-alvo do John Cena. Enquanto que os fãs mais adolescentes e adultos, que queriam algo diferente, mais afiado, que se sentiram traídos quando o Doctor of Thuganomics sumiu, vibravam e gritavam Cena Sucks, vibrando pelos seus adversários. E aí, quando o John Cena derrotava essa galera, o pessoal ficava virado. E aí surge esse relacionamento abusivo que o Cena falou na primeira promo dele como Rio, agora em 2025. Quando, assim, ele dava o seu máximo pro público, ele fazia de tudo pela companhia e o público não o apreciava. O público continuava vaiando e escorraçando o John Cena. Ninguém queria ver ele sendo campeão mundial, mas ele continuava recebendo títulos e continuava sendo main event da WrestleMania e tudo mais, e o público não queria isso de jeito nenhum. Essa situação, ela só foi mudar a partir ali do iniciozinho dos anos de 2010, quando o John Cena começa a elevar outros talentos e não apenas conquistar títulos. Então, começa ali no final de 2009 com o Randy Orton, depois, mais pra frente, 2011, com o CM Punk e 2013 com o Daniel Bryan, fazendo lutas em que ele perdeu limpo no ringue, contra o CM Punk no SummerSlam de 2011 e o Daniel Bryan com o SummerSlam de 2013. A partir desse momento, e a partir do momento que o John Cena começa a ir para Hollywood, começa a ficar um pouco mais longe da companhia, o público começa a perceber que eles haviam criado um sentimento ali de amor e ódio com o Cena, mais que o fato do Cena manter um relacionamento com a WWE, mesmo começando a fazer sucesso em Hollywood, isso fez com que o público apreciasse o Cena, porque eles sentiram que ele não os abandonou mesmo indo para Hollywood. Sentimento esse que muita gente tinha com relação ao The Rock. Quando o The Rock foi para Hollywood, muita gente acusou o The Rock de ter abandonado a WWE. Tudo bem que o The Rock depois voltou, fez os main events do WrestleMania 28 e 29 com o John Cena. Mas nestas lutas, se você for observar, no WrestleMania 28 o público está muito com o The Rock, mas no WrestleMania 29 o público está muito com o John Cena. Por quê? Porque o público havia percebido que o The Rock meio que estava querendo largar a mão de ser conhecido como um ex-lutador da WWE, enquanto o John Cena abraçava isso e servia como um embaixador da WWE em Hollywood. Em todas as entrevistas ele falava sobre os shows, ele falava sobre os pay-per-views, ele continuava sendo um lutador da WWE que tinha uma carreira em Hollywood. Isso fez com que o público o abraçasse, começasse a o abraçar. E isso foi se desenvolvendo mesmo nos anos posteriores, quando ele aparecia apenas para fazer ali um fanservice, apenas para fazer uma aparição especial. E a verdade é que ninguém imaginava que o John Cena, depois de fazer tanto sucesso em Hollywood, o cara milionário, assim, o cara não precisava fazer o que ele resolveu fazer, ninguém imaginava que ele ia simplesmente chegar para a WWE e falar, cara, me dá um ano que eu vou fazer uma jornada final na companhia. E quando ele fez isso, ele anunciou isso no final do ano de 2024, ele ganhou de vez os fãs. Porque os fãs perceberam que, apesar de tudo que eles achavam sobre o John Cena, e apesar de todo o sentimento de amor e ódio que eles tinham com o John Cena nunca se esqueceu deles. O John Cena nunca se esqueceu do seu público e da onde ele veio. E isso fez o público imediatamente colar no Cena e agradecer ao Cena por dar esses últimos momentos para eles. Outros lutadores tantos abandonaram a WWE e nunca voltaram. Batista, por exemplo, foi para Hollywood, fez uma luta no WrestleMania e depois não voltou mais. Mas no caso do John Cena, ele deu um ano inteiro ao público. E aí você pode argumentar se esse ano foi bom, se foi ruim. Eu vou fazer um outro vídeo até o final do ano para avaliar essa jornada final do John Cena. Né? Eu já fiz um vídeo avaliando várias datas dele. Eu vou avaliar a jornada final do John Cena. Mas o que é importante a gente notar é que, independente se a jornada foi boa ou ruim, o Cena deu um sentimento de fechamento, encerramento para os seus fãs. E isso acabou fazendo com que o público se apaixonasse pelo Cena de vez, né? Reconhecendo
que ele não precisava ter feito isso. Ele não precisava ter vindo e ter feito 36 datas pelo público, pelos fãs da WWE. Saiu um reporte, inclusive, essa semana, dizendo que o Cena originalmente pediu para lutar e aparecer em 200 datas para a WWE, ou seja, aparecer em todos os shows do ano. E a WWE vetou e colocou apenas 36, o que eu acho um absurdo. Eles poderiam até ter botado em todos os shows semanais e tudo mais, mas ficaram em 36 datas. E aí o que a gente viu foi basicamente uma jornada de congratulação e uma jornada de celebração a quem é o John Cena. Nem tanto como lutador, porque ele vai encerrar a carreira não sendo o melhor lutador no ringue no mundo, mas como personalidade, como uma pessoa que realmente se importa pelo negócio, sempre se importou pelo negócio, mesmo não precisando, mesmo sendo um cara famoso de Hollywood, milionário, entendeu? O cara não precisa disso, mas ele voltou pela luta livre, ele voltou pelos fãs. E é por conta disso, muito por conta disso, que nesse final, nesse ano derradeiro dele, eu me tornei fã dele. Eu não era fã, nunca fui fã. Eu preferi os outros caras, como eu falei. Eu era fã do Edge, eu era fã do Randy Orton, era fã do CM Punk, era fã do Daniel Bryan, era fã do Rusev, era fã do Umaga, eu era fã do Kevin Owens, eu era fã do Bray Wyatt. Todos os lutadores que, teoricamente, ou ele enterrou, ou ele elevou e tudo mais. Eu era fã dos outros caras, eu nunca fui fã do John Cena. Mas no último ano o cara me conquistou. Por quê? Porque ele se disponibilizou para poder vir e dar esse sentimento de fechamento, de encerramento para os seus fãs. E a verdade é que, principalmente nas últimas lutas, o John Cena entregou tudo de bom. As melhores lutas do ano da WWE, se você fizer um ranking, eu fiz aqui recentemente uma tier list com as melhores lutas de pay-per-view de 2025. Se você for olhar essa tier list, no topo tem várias lutas do John Cena. Tá? Por quê? Porque o John Cena, a partir do SummerSlam, ele realmente começou a se entregar no ringue. Tá? Foi quando ele se tornou face de novo, ele começou a se entregar, ele percebeu a urgência de que o tempo dele estava acabando e ele jogou a segurança às favas e começou a entregar tudo. A luta dele contra o AJ Styles no Crown Jewel é talvez uma das melhores lutas da carreira do John Cena. Eu revi essa luta hoje, no dia da gravação desse vídeo, e é impressionante como é que essa luta foi sensacional. A gente viu essa luta, a gente fez live dessa luta, a luta foi espetacular, mas assim, quando a gente revê a luta, a gente vê, caramba, a luta, ela transcendeu o negócio, porque foi assim, foi uma grande celebração de tudo o que o John Cena representou e de todos os seus rivais. E eu tô gravando esse vídeo no sábado da aposentadoria dele. Eu não vi ainda o show ainda vai acontecer. Mas o fato é que eu tenho certeza que não importa o que acontecer na luta contra o Gunther, que vai ser um momento que os fãs vão adorar e se amarrar. Eu tenho certeza que vai ter gente se emocionando na live, vai ter gente se emocionando nos comentários, vai ter criador de conteúdo se emocionando em todo mundo. Por quê? Porque finalmente perceberam e deram valor para quem o John Cena é, porque viram que o cara realmente se importa com o seu público. Então, nesse final de carreira do John Cena, a única coisa que eu posso dizer é que eu lamento muito que a gente não tenha visto esse John Cena do finalzinho da carreira ao longo dos seus 20 anos de estrada. Porque a impressão que passa pra gente é que, no final das contas, ele sabia lutar. A gente sempre falava, você não sabe lutar, você não sabe lutar. Ele sabia lutar, mas ele foi nerfado todos esses anos para ele se proteger de contusões e não deixar de ser a galinha dos ovos de ouro do Vince McMahon. É a única explicação que eu tenho de que a WWE nerfou o John Cena, impediu que ele se esforçasse mais nas lutas por um medo absurdo de que ele se contundisse e tivesse que passar meses fora. Tá? É uma pena, fica a sensação de que a carreira do Cena, que já foi do melhor da história, poderia ter sido uma coisa de louco e infelizmente a gente não teve tanto isso. Mas a gente teve fields lendárias, a gente teve lutas lendárias, a gente teve coisa muito boa do John Cena e é por isso que a gente celebra a carreira dele. A única coisa que a gente pode deixar e dizer é que a gente espera que agora que o John Cena se aposente, que outros lutadores surjam e carreguem o bastão da WWE como ele carregou. O Cody Rhodes tem feito isso. Tá? O Cody Rhodes tem feito isso, eu não sei até onde ele vai chegar. Mas tem outros nomes que estão surgindo aí, a WWE está falando muito, está se falando muito do Bron Breakker. Eu não sei se o Bron Breakker vai ter esse star power para poder carregar a WWE como o John Cena carregou. Tá? E como o Roman Reigns carregou e o Cody Rhodes está carregando. Mas vamos ver o que vai acontecer.
porque sinceramente eu acho que a WWE vai ter um vazio a ser preenchido a partir de 2026 e alguém vai ter que carregar o piano. O Cena já disse que ele não vai se afastar completamente da WWE, ele já assinou um contrato para ser embaixador da companhia. Eu espero muito que ele venha para o Brasil, que ele ajude a fazer o cartaz da luta livre no Brasil, para que a WWE venha para o Brasil, volte para o Brasil depois daquele único house show de 2012. E eu espero muito que ele venha ajudar a comunidade aqui no nosso país. E agora resta para a gente ver quem que a WWE vai elevar a partir de 2026. Eu espero que o negócio continue a crescer, porque as arenas estão cheias, os lucros estão maravilhosos. Resta a WWE continuar a crescer nessa nova fase sem John Cena. Beleza? Bom, esses foram os meus sentimentos e os meus pensamentos sobre a carreira e a aposentadoria do Cena. Como eu disse, eu estou gravando esse vídeo antes do show da aposentadoria dele, e eu fiz isso de propósito porque eu não quis ser impactado pelo que vai acontecer no show. Mas eu tenho certeza que, não importa o que aconteceu, que eu ainda não vi, deve ter sido uma coisa boa. Eu espero que alguém do futuro venha aqui, comente no vídeo, falando se foi tudo isso mesmo. Mas enfim, que a WWE em 2026 continue a crescer, outros nomes surjam e consigam carregar a companhia a novos ares, como o John Cena fez ao longo do século XXI. Muito obrigado pela audiência de vocês, eu agradeço aos sentimentos. Coloca aqui nos comentários o que John Cena representou para você na sua vida e na sua jornada. Eu tenho certeza que muitos de vocês têm muita coisa a compartilhar. E não deixe de continuar assistindo e maratonando os nossos vídeos, porque afinal de contas, tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Vou deixar uma opção aqui na tela para vocês. Desde já, o meu muito obrigado. A gente se vê do outro lado, um grande abraço, até a próxima.